Hello, coração, e aí, vencedor, e aí, vencedora? Já venceu hoje? Já, que eu sei. Presta atenção, esse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho do meu processo de emagrecimento, como foi que eu consegui eliminar 15 quilos, então já deixa um like aí se você quer saber, se você gosta de pesquisar, de olhar sobre esse tema, se isso te inspira, te motiva de alguma maneira, tá? E deixa aí como é que foi o seu processo, se você também passou por isso, ou se você tá na luta aí pra perder algum peso, né, alguns quilos, tá? E assim, acredito que vai ser um pouco do que você já sabe, só que com uma pitadinha, né? O tempero que é a minha experiência pessoal. E é o seguinte, né? Essa é a minha experiência, então é como se fosse um relato de experiência, tá bom? Se vocês escutar um cachorrinho latindo, gente, é a acerola. O nome do cachorro é acerola. Bom, gente, então, eu tenho que falar aqui a realidade pra vocês. Eu nunca fui aquela pessoa que sempre tive acima do peso, tá? Pelo contrário, eu tinha muita dificuldade de engordar, né? Ali até a minha adolescência, ali até os 17 anos, ainda eu percebia isso, que eu era aquela pessoa que comia, e aí eu não me preocupava com quantidade, com dose de, ai, se isso aqui é calórico, se isso aqui é muito açúcar, entendeu? Se é muito carboidrato, eu nem sabia dessas coisas, nem passava pela minha cabeça, tá? E aí, quando foi passando o tempo, eu fui percebendo que eu tinha um corpo, não era o corpo que eu queria, mas era aquele meio que normal, aquela falsa magra, tá entendendo? Que tinha um pouquinho aqui de gordura localizada, né? Aquela que a gente detesta bem na barriga. Só que eu também não fazia academia, eu não treinava. Gente, eu fui começar a treinar de fato em 2021. Eu tinha 27 anos. 27 anos, porque eu me formei da odontologia, né, da faculdade com 25, então 26, 27 eu fiz a residência. Não, trabalhei, né? Trabalhei em consultório privado, isso mesmo. E aí, aproximadamente quase 2 anos, um ano e pouco, 2 anos, eu tenho que confirmar. E aí, eu tava com 27 quando eu comecei a academia, que foi junto com a minha amiga residente, que eu falei pra vocês em algum outro vídeo, né? Eu acho que foi no vídeo que eu falo sobre o esporte, né? Qual esporte começar esse ano. Se você não viu, clica aí pra você ver, pra assistir. Enfim, eu e essas duas amigas da residência, ela uma já fisioterapeuta, né? Ela já treinava, então ela puxou a gente pra esse mundo, pra esse universo fitness. E foi aí que eu comecei a tomar gosto, tá? Nessa época, eu lembro que eu tava assim já, eu tava mais rechonchudinha, sabe? Eu não tava me incomodando com o meu corpo ainda, né? E demorou esse processo, eu vou contar. Porém, eu olhava as fotos, eu achava bom, eu achava que tava ótimo, porque como eu sempre fui muito magra, meu sonho era ser tipo ter corpão, ter pernão, entendeu? Porque eu era assim, gente, meu pai me chamava de saracura, como que é o nome do bichinho lá, um passarinho que tem umas pernas finas? Sariema, sei lá. Meu pai me chamava desse negócio, tá tudo bem, tá tudo certo, eu gostava na época, eu não sabia o que era aquilo, né? E aí, era uma brincadeira nossa, só que isso mostra tanto que minhas pernas eram finas, eu tô me abrindo aqui pra você, uai, tô falando a realidade, tá? Então não é porque, ai, mas você não tava acima do peso e tal, gente, mas não significa que eu não me incomodava. Tanto que isso criou um padrão em mim de querer sempre engordar muito. Eu lembro que quando eu ainda era adolescente, eu tinha dificuldade de doar sangue, por quê? Porque eu não tinha o peso suficiente. Então a minha primeira conquista foi, tipo, chegar aos 50 quilos, eu lembro até hoje. E aí depois disso, que aí eu realmente comecei a meio que tomar gosto por engordar, por ter peso, por parecer que tem um pernão, sabe, assim, que tem um corpo. Foi adolescência pra frente, pra juventude, né? E aí, só pra te situar um pouquinho no tempo, tá? E aí, com meus 27 anos eu comecei a academia, gente, faz pouco tempo, se for olhar, eu tenho 32 agora, sabe? Hoje em dia, os meninos, tá tudo fazendo academia com 12, 13, 14 anos. Eu vejo, na minha academia, às vezes eu vejo adolescente lá treinar e eu acho, assim, muito bom, desde que tenha um acompanhamento, desde que um adulto tenha, né, ali permitido, que esteja acompanhando, que às vezes o principal, né, gente, é saber se não tem lesão, né? Ou seja, o médico liberar, sabe? Sei lá, tem todas essas coisas, mas eu sei que nem todo mundo faz isso, tá? Mas de forma geral, a atividade física, ela pode ser usada e ela tem inúmeros benefícios, tá? Ela deve ser, né, feita. Então, comecei a musculação, só que eu ainda não estava naquele peso que incomodava. Eu me olhava no espelho, eu via e achava que estava tudo bem. Então, quanto mais eu ganhava, eu achava ótimo, porque pra mim eu queria, tipo, ser, sei lá, lembra o padrão paniquete? Quem é da década de 90 vai talvez me entender, porque a gente meio que tava ali na adolescência pra juventude, a gente crescia vendo aquilo, tá? Tipo, aquelas mulheres eram um padrão, não tô falando que você assistiu,
Mas aquelas mulheres eram o padrão, assim, de beleza máxima, sabe? Shape, top, era aquilo ali, tá entendendo? Então, eu tinha pra mim que eu precisava ter mais perna, mais posterior, mais bumbum, entendeu? Mais glúteo. E era isso que eu queria. E quando eu comecei a treinar, eu comecei a ver um pouquinho desse volume em mim. Beleza, passou o tempo, eu continuei treinando, mas eu comia até a mais. Pra vocês terem noção, eu fazia um negócio aqui em casa que chama shake proteico. Ele é excelente pra quem quer ganho de massa muscular. Só que, gente, pasmem, eu estava meio que numa cegueira, sabe, assim, pra mim mesma. Eu só queria comer porque eu queria ganhar massa e eu tava na academia, só que eu tava ganhando muito peso e eu sou alta, eu tenho 1,73, sabe, eu sou meio corpulentinha, aqui é por conta de treino, mas eu não era assim não. Meu braço já tava bem gordo, assim, sabe, bem grande. Eu tava ficando numa estrutura que eu não tava do jeito que eu gostaria, porque eu gosto de um perfil feminino. Aí agora vamos lá, parênteses, feminino. Ai, porque feminino não necessariamente é esse corpo desse jeito. Gente, se você já começar pensando assim, talvez você vai se frustrar com algumas coisas que eu falar aqui nesse canal. Eu não tô falando isso pra te ferir, pra te magoar. Eu tô falando que é o perfil que eu consigo ver na minha cabeça e associar com esse nome. Feminino, que eu quero dizer tem feminino que é corpão, pernão, bundão e tudo, assim, mas tem esse perfil e é feminino, tudo bem, é também. Tem, assim, musculosa e é feminino, tudo bem, é também. O que eu tô falando é aquele perfil que não tem muita perna, muito bumbum, muito tudo, sabe? Mas também não é totalmente seca, reta, que não tem bumbum, não tem nada, não tem perna. É isso. Então, tentei me expressar o melhor que eu pude. Você tá entendendo? E foi assim. Então, com 27 anos eu tava treinando, mas tava com esse corpo. E aí, eu lembro que eu entrei no universo das corridas já ali por volta de 2023. Foi a minha primeira corrida, tá? Então, acabei a residência, continuei treinando, peguei gosto pela musculação. Fazia o shake proteico. Comecei a falar do shake e não continuei. Mas agora eu lembrei e vou te falar como é que era. Eu pegava batata doce, aveia, leite e whey. Acho que e banana às vezes. Basicamente era isso. E batia tudo no liquidificador. E aí eu tomava aquilo. Só que assim, sem nenhuma orientação de nutricionista, sem nenhuma orientação de educador físico, né, personal trainer, não tinha nada. Eu fazia com o que eu sabia, via às vezes pelo Instagram, tem como se adquirir muito conhecimento pelas redes sociais, YouTube, né, aqui mesmo, tá? E aí assim eu ia fazendo. Só que aí eu fui só engordando, ganhando peso. Se era massa muscular ou não, eu não sei. Eu só sei que eu também já pedalava muito nessa época, tá? Foi uma época que eu queria ir, às vezes, alguns dias, eu queria ir pro trabalho de bicicleta, tá? Então, eu lembro que eu comprei a bicicleta minha, que chama Frederica. Minha bicicleta que eu amo. Comprei a Frederica. E aí eu fui pro trabalho várias vezes na semana com a bicicleta. Então, era muito treino, né, musculação. Pedalava muito pedal, porém na alimentação eu estava meio que pecando. Então não tinha como eu saber, eu não tinha feito aquele teste que você mede a quantidade de gordura corporal, que agora eu esqueci o nome. Certo, eu não tinha feito isso, né? Esses exames todos, que inclusive é muito interessante que se faça, eu ainda vou fazer. Mas eu não tinha feito, gente. Então eu ia pelo conhecimento que eu tinha, pelo que eu via no YouTube, pelo que eu via das influencers digitais. Que eu gostava de seguir, né, que às vezes na época também não eram muitas, tá, eram uma ou duas, porque eu ainda tava naquele universo de achar que tava tudo bem, eu ia pra academia, era isso, pronto, acabou, e eu podia comer o que eu quisesse. Porém, lembro que nessa primeira corrida, gente, não acredito que eu vou falar isso, Jesus amado. Eu lembro que, tipo assim, eu tinha ficado uns dias sem treinar na academia e eu percebi que o short que eu vesti não ficou tão legal assim. Falei, cara, ficou esquisito, parece que eu fiquei muito tempo sem treinar, mas não foi muito tempo, sabe? Mas mesmo assim, parece que murchou, sei lá, minhas pernas e tava estranho. E eu sempre tive o padrão corporal de ser um pouquinho mais quadradinha, tipo, sabe, assim, aqui larguinha. E se eu deixar aqui, fica fino. E pra mim é feio, eu não gosto de me ver assim, tá? E eu, Glaucia, não gosto de me ver assim. Eu não fico checando todo mundo, olhando, reparando. Não, gente, eu já gasto muita energia analisando a mim mesma, a não ser que me paguem, aí eu analiso porque eu sou psicanalista, mas fora isso, sabe, as pessoas, cada um tá no seu ritmo, no seu processo. Pra que eu vou julgar meu colega, sendo que eu também, quando tava lá, eu não tava nem aí, tava lá com o corpo que eu tava, e eu nem fazia ideia de que, sei lá, de que aquilo poderia não ser tão saudável ou tão bonito, de acordo com o que eu julgo bonito. Tá entendendo?
Então, por isso que eu tenho isso na minha cabeça. Eu não fico julgando, emitindo julgamento de valor ou falando, ai, fulano tá desse jeito porque não treina. Gente, isso aí eu evito, assim. Tô falando que é 100% do tempo, mas eu evito o máximo que eu posso, justamente por ter essa consciência. Se eu tive a minha chance, por que as pessoas não podem ter a delas? Elas vão ter um despertar, elas vão ter um acordar, elas vão ter o momento delas, entendeu? Então é isso, cada um tá no seu ritmo, tá? Beleza. Nessa primeira corrida, nesse fatídico dia, que eu acho que era em setembro de 2023, minha primeira corrida. Ah, eu acho que eu tenho a medalha dela aqui, peraí que eu vou pegar. Aqui a bonita. Olha que ela, foi exatamente essa aqui, minha primeira corrida. Não tem a data, tá? Foi a Flamboyant, primeira corrida do 11ª corrida do Cerrado. Minha medalha. Eu vou até colocar ela porque eu vou falar aqui pra eu ter coragem. Ai, céus. Tudo bem, Glaucia, respira. E aí, gente, beleza. Minha primeira corrida, eu achava que eu tava máximo, que eu ia arrasar, porque eu já fazia musculação desde 2021, certo? Então eu pensava o seguinte, não, eu tenho condicionamento físico, devo ter ficado aqui 2 semanas sem treinar, né, mas tá tudo bem. E aí eu fui e tive um choque de realidade. Foram 2, tá? Essa principal, assim, o que me motivou, assim, a falar preciso mudar, que eu não tava enxergando a minha situação. Foi exatamente 2 coisas que aconteceram comigo a partir dessa corrida aqui. A primeira, eu lembro que eu não consegui correr, e eu já corria desde 2021, só que eu tava falha nas corridas, eu não tava indo direto, sabe? Como eu deveria ou como eu queria e tinha me planejado. E, gente, e aí, olha o que aconteceu. Primeiro que eu já vi que a roupa não ficou tão legal quanto eu pensava que tava arrasando, né? Com as minhas roupinhas de treino, porque eu gostava das roupinhas, né? Ficava legal, eu achava que tava máximo. Tava não. Segundo, quando eu tava correndo, eu percebi, eram 5 quilômetros que eu me propus a correr. Gente, eu devo ter conseguido correr morrendo 3 quilômetros. Mas veja bem, não é que 3 quilômetros é pouco, mas pro meu perfil, que já corria desde 2021, que fazia musculação e tudo mais, eu achei estranho eu não conseguir correr e ao mesmo tempo eu quase desmaiar, sabe, sem fôlego, morrendo, parece que eu só corria a hora que chegava nas câmeras. Porque eu falei assim, Deus, eu quero ficar bonita nas fotos de corrida, gente. Quem não quer, né? Pelo amor de Deus, corrida está na moda. E aí, o que aconteceu? Quando tava quase chegando, sabe aquelas pessoas que falam assim, vai, você consegue, isso aí, não sei o quê, que fica motivando a gente próximo da linha de chegada? Tinha um homem lá, junto com a mulher, né, que tava motivando o pessoal. E aí, quando ele foi falar comigo, ele falou assim, gente, pasme, porque eu fiquei pasma até hoje, mas isso foi o choque da minha vida, que eu precisava. Ele, vai brutona, vai brutona. Vocês acreditam que ele falou desse jeito? Pra todos os meus amigos que eu conto, eles dão risada. Mas eu conto assim mesmo, porque eu falo assim, gente, quem vê meu shape hoje, ou como tava, sei lá, 6 meses atrás, que tava, eu gostei, tava bem top pra mim. Fala assim, meu Deus, sério, sabe, pra motivar você. Que às vezes você tem até vergonha, porque as roupas que você usa é só escondendo todo o seu shape, o seu corpo, porque você sente tanta vergonha de você, sabe, assim. E no meu caso era pior ainda, coração, porque nem eu tinha consciência que eu tava brutona, tá entendendo? Eu falei, cara, não foi legal isso que esse homem falou, porque por dentro eu me sinto uma princesa. Não me sinto uma brutona. Brutona, sei lá, parece um cavaleiro, sei lá, da ordem, sei lá, da tábua redonda, sabe? Um homem bruto, brutamontes. É isso que eu entendi. Ai, vai, brutona. Eu não entendi que ele tava falando que eu era bruta de coração. Não, era meu corpo, ele não conhecia, uai. Gente, e aí foi isso, tá? Então, eu falo disso com tranquilidade porque eu sou curada disso já, né? E eu já superei e eu já tive um shape legal. Mas eu sei que é difícil para as pessoas, sabe? Admitir que elas estão acima do peso. Ou então, às vezes, hoje em dia, você escuta muito falando, assuma seu corpo, não sei o quê. Se você estiver feliz com seu corpo, tudo bem. Se você estiver satisfeito, se é isso que você de fato quer, ok? Agora, se não é o que você quer, se você tá falando isso só pra enganar a si mesmo e as pessoas ao redor, gente, o que você tá fazendo? Coração, não faz isso. Assuma seu corpo. Tá, mas e se tiver um corpo melhor ainda? Debaixo de toda essa capa de gordura. Tá entendendo? Debaixo de toda essa... O cara, embaixo de toda a minha brutice, tinha o corpo que eu queria, que eu achava mais legal, que eu olhava no espelho e achava era mais saudável, tá? Porque eu comia de tudo quanto é porcaria que vocês imaginam, gente. Não tem outro nome, porcaria. Eu comia, tá? E aí, achava que tava tudo certo. Eu não tinha essa consciência. Então eu tenho que agradecer esse homem. Então, olha como Deus é perfeito. Olha como o universo, tudo flui como tem que fluir. O homem falou aquilo, me deu uma ferida no coração que eu custei atravessar a linha de chegada.
Pra você, eu tô falando sério. Sabe, porque foi ruim eu ver aquilo. Falei, que brutona, que coisa horrível. Aí beleza, esse foi o primeiro choque que essa corrida me proporcionou. Agora, o segundo choque foi quando as fotos ficaram prontas, que é bem rápido, tipo no dia seguinte ou até no mesmo dia, né? Dependendo da assessoria e tudo mais, da empresa de esporte. As fotos. Peguei as fotos, fui olhar. Gente, eu acho que eu comprei umas 5, só que eu comprei por dó de mim. Sabe quando você olha e fala, meu Deus, não é possível, eu achei que eu ia ficar assim, ó, linda na foto correndo, que eu ia fazer aquele post, tá entendendo? No meu feed, com aquela música motivadora, que não sei o quê. Só que não, quando eu olhar as fotos, eu falei, Jesus, quem que é essa? Eu tô falando pra você, eu falei, quem é essa pessoa aqui? Não sou eu, não é possível, eu não me reconheci. Tá entendendo? Nas fotos correndo. Gente, parecia assim, um baúzinho assim. Falei, que isso? Cadê aquela menina que tinha dificuldade de engordar, que tomava shake proteico? Tava tomando ainda, né? Shake proteico porque achava que era massa muscular e comia de tudo e achava que tava tudo bem. Não tava, eu não gostei, porque eu vi. Eu não assumi aquele corpo. Ah, assuma seu corpo. Não assumo, não quero. Não assumo, não quero, quero outro. Quero um shape melhor. E foi a partir daí que eu comecei a pensar formas de melhorar tanto a minha composição física, né, corporal, quanto a minha mentalidade. Porque eu não podia continuar pensando daquele jeito, de que estava tudo bem comer de tudo, sem olhar nada. Sabe, se eu falo comer de tudo, é tudo até porcaria, sem olhar questão de açúcar, calorias, sabe, sem olhar coisas que... Não olhar os componentes básicos que você precisa de fibra para o seu intestino funcionar bem, você precisa de vitaminas, alimentos que têm vitamina, você precisa de proteína na quantidade adequada, você precisa de carboidrato também, mas só que o carboidrato tem carboidratos que são melhores, sabe, que o princípio dele é melhor do que outros, tem carboidratos que são menos calóricos do que alguns outros. E eu não tinha consciência de nada disso, então eu fui pra dentro de mim, fiz uma reflexão, tá? Falei, vamos lá, eu não quero ser chamada de brutona. Gente, sério, hoje eu falo disso rindo, mas eu guardei isso muito tempo pra mim, tá? E eu sei que pode ser que você tenha também seus complexos aí, suas lutas internas, tá entendendo? Mas assim, tá aqui esse vídeo aqui agora, talvez pra você começar a ter esse despertar, de falar assim, tá tudo bem, mesmo se eu não tô no corpo que eu quero agora, mas eu quero emagrecer e eu vou emagrecer. Eu não sei como é que eu cheguei nesse ponto, Glaucio, foi porque eu casei e eu descuidei de mim. Foi depois que eu tive filho, né? Eu sei que grande parte das pessoas que provavelmente vão se interessar por esse conteúdo pode vir a ser mulheres, né? Por isso que eu tô falando assim. Mas homem também, sabe? Ah, eu casei, eu descuidei. Ah, eu relaxei porque eu foquei demais no trabalho, então eu não tinha tempo de preparar uma comida saudável, eu tinha que pedir comida, ou então eu chegava já com tanta fome, eu já comia o que tinha, comia besteira. São inúmeros motivos que fazem a gente descuidar da nossa alimentação, do nosso corpo físico. Entretanto, você sempre vai ter que prestar atenção no que vai te fazer voltar. Porque a consciência, gente, ela tá aqui. Dentro de cada um de nós temos a consciência. O meu objetivo é que você expanda a sua, para que você cada vez mais tenha uma vida melhor, mais próxima do ideal, mais próxima do que aquilo que você foi criado para ter e para ser. Ser primeiro, depois ter. Né? Enfim, e aí... eu tô falando com você, tá? Você que às vezes se descuidou e aí agora você falou, como é que eu faço? Como é que eu cheguei com esse peso aqui, de 100 e tantos quilos, 80 quilos? Ah, o meu peso que eu cheguei máximo foi essa época, foi 85 quilos, sabe? E eu sou alta, então era disfarçado. O que é um pouco é pior, eu acho. Ou não sei. Mas assim, 85 quilos, gente, eu lembro de 84,5, 85, falei, meu Deus, tá errado isso aqui. O que eu fiz? Na época, eu lembro que eu estava estudando para um concurso de polícia militar, dentista da polícia militar, tá? Então, minha vida era totalmente voltada para odontologia, eu já trabalhava no postinho de saúde, eu não tinha tempo, foi assim que eu cheguei também. Igual você, eu não tinha às vezes tempo, chegava muito cansada, eu nem pensava, custava conseguir cuidar da minha casa, não tinha disposição, não tinha ânimo, porque esses alimentos assim, que fogem um pouco do que a gente sabe que é saudável, né? Fast food, né? Porque eu fico tentando buscar um nome, tá? Não é que eu tô escondendo assim, não. Fico tentando lembrar. Esses alimentos, eles também causam muita, sei lá, causa retenção, sabe? Você fica letárgico, quanto mais açúcar você consome, você fica lerdo, você fica assim, sem conseguir fazer as coisas, sem disposição, sem ânimo pra nada. E era assim que eu me sentia. Ora, pois, como é que eu vou chegar em casa cansada, letárgica, sem ânimo, vou fazer um monte de comida? E aí, só que eu fazia marmitinha. Aí que tá o negócio.
Uma vez por semana eu fazia marmitinha no domingo, que eu deixava pra semana inteira. Só que o que adianta? Foi depois, viu, gente? Foi depois que eu comecei a perceber que eu precisava melhorar a minha alimentação, que eu precisava melhorar. Eu tava até sem autoestima, sabe? Assim, não me arrumava, era isso mesmo, pronto, acabou. Tá? Eu percebi que eu precisava melhorar. Mas foi depois desses choques que eu falei pra vocês. As marmitinhas eu acho que eu já fazia de antes. Aí que tá o negócio. Eu já me considerava uma pessoa saudável. Não vou dizer saudável, eu me considerava uma pessoa que cuidava do físico. Porque eu fazia academia, porque eu corria e também porque eu, às vezes, eu fazia marmitinha. Só que o que adianta, gente, se tipo assim, não tinha um acompanhamento, então eu treinava do jeito que eu achava certo. A alimentação tinha as marmitinhas, mas eu comia também, além das marmitinhas, eu comia muitas outras coisas. Até pesava as marmitinhas na balança. Mas eu comia muitas outras coisas que não devia. O que adianta fazer marmitinha desse jeito? Não adianta nada, tá? Pois é, eu sei que não estava adiantando nada. E aí o que eu fiz? Falei, olha só, preciso mudar, preciso melhorar. Só que aí o que me motivou não foi só isso. Isso me deu um choque, que eu fiquei meio que paralisada pensando, nossa, não quero ser chamada disso, não é assim que eu me vejo, que eu me sinto. Então fez eu olhar pra dentro de mim mesma. Olha essa questão da autoanálise, o tanto que é importante. Às vezes acontecem coisas na sua vida que você acha que são ruins, que estão te levando pro buraco, mas às vezes você tá numa zona de expulsão desse período aqui, que esse período aqui já não te serve mais. Acabou, tá entendendo? Você já tem que passar para a próxima etapa, só que você não tá conseguindo sair dele. Então, às vezes, Deus, o universo vai te enviar sinais, vai te enviar coisas que parecem ruins aparentemente, mas que na verdade vão te direcionar para o caminho certo. Que foi esses choques que eu tive com a foto e com o cara falando. E o que aconteceu depois? Eu tive o quê? Uma oportunidade de prestar um concurso, tá? Para dentista da polícia. Tá? E aí precisava fazer o TAF, o teste de aptidão física. Hoje parece que tem um outro nome, só que agora não lembro, o mais popular é TAF. E aí eu queria muito fazer o TAF. E aí eu precisava de quê? Ó, o próximo choque que eu tive. Fazer barra. Aí o masculino era barra dinâmica, que tinha que fazer a barra assim, levantar mesmo, assim, até em cima do queixo. E o feminino era aquele estático, que você tinha que ficar parado assim por algum tempo. E aí eu fui tentar fazer. Foi só derrota. Foi só pura derrota, tá entendendo? Foi horrível, foi péssimo. Porque eu vi que eu não tava conseguindo, porque aí eu realmente vi que os 85 quilos pesou, porque até então pra mim tava tranquilo. Eu não tinha tido a consciência, mas aí eu comecei a ter esses pequenos sinaizinhos que foram me guiando, me norteando, pra ver que não tava tudo tão bem assim, tá? Quando eu percebi que eu não tava dando conta, eu falei, eu não vou dar conta de levantar 85 quilos jamais. Que eu vi que meu treino talvez estava meio fofo. Que eu percebi que eu ia precisar me esforçar um pouco mais, se eu quisesse. Então, gente, até então eu não queria emagrecer por emagrecer. Você percebe? Às vezes a gente anda numa cegueira que às vezes, cara, é simplesmente porque você tá distraído com outras coisas, sabe? E eu acho que eu estava distraída com alguma outra coisa que não tem condição. Eu não queria emagrecer para ter um shape maravilhoso. Eu não sei se eu achava que era vaidade, eu também não ficava muito preocupada, estava preocupada com outras coisas, eu queria passar no concurso, entendeu? Queria ser dentista da Polícia Militar, né, aqui de Minas Gerais. Então, eu estudava bastante, tá? Só que assim, eu pensava, já que eu tenho que fazer a barra, então eu preciso emagrecer. Que foi o que eu fiz, eu perguntei para um personal lá da academia, na verdade, um instrutor, né? Eu falei assim, deixa eu te falar, porque eu preciso fazer barra e eu não sei como, não sei se eu vou conseguir, quanto tempo eu consigo fazer. Expliquei que era para o concurso da polícia, né? Aí ele falou uma coisa que talvez alguns vão achar pesado, mas que pra mim eu não achei pesado, eu só acatei. Ele falou assim, ó, barra é o seguinte, quanto mais leve você tiver, menos peso você tem que erguer, então se torna mais fácil. Aí eu entendi, né, tipo, pô, vou ter que emagrecer, né, até então. E para o concurso também, precisava ter um IMC dentro de uma janela que eles consideravam aceitável. Então eu tinha que emagrecer, porque precisava conseguir fazer a barra, né, a barra aqui. E também precisava estar dentro do IMC, e eu estava um pouco acima, mas o IMC era mais fácil de conseguir, pelas contas e os cálculos que eu fiz. E aí eu falei assim, nossa, mas... sei lá, fiquei questionando, né, perguntando como é que eu ia fazer e tal. Ele falou assim, ó, não tem outro jeito, tem que fechar a boca. Quando ele falou isso, gente, eu não vi isso como algo pejorativo, não me ofendi com isso, né, tipo, ele falou, e aí eu sei lá, eu era meio assim, eu não ficava muito pondo, até hoje eu sou um pouco assim, eu não fico pondo muito julgamento de que a pessoa falou pra me ofender ou não, ou se ficou de deboche, não foi isso, e não foi de verdade.
Só que eu, de fato, eu só acatei, sabe? Às vezes a gente tem que parar, sabe? Às vezes o mimimi tá dentro de você. Às vezes a outra pessoa tá falando pra te ajudar. Eu falo por mim mesma. Várias vezes as pessoas falavam as coisas numa intenção de me ajudar e eu ficava ou numa defensiva exagerada ou eu não prestava atenção em nada também, sabe? Assim que voa, igual a mosca voando. Ai, que calor. Era isso, tá entendendo? Tipo assim, pra mim, eu precisava perder peso pra conseguir fazer barra. Então era isso que eu ia fazer. E aí eu comecei. Aí sim começou o meu processo. Esse processo envolveu o quê? Eu reduzi drasticamente minha alimentação. Agora eu vou falar pra você o que eu fiz, tá? Eu, Gláucia, que eu considerei saudável, eu olhei meu corpo, minhas condições, minhas limitações e fiz. Primeira coisa que eu fiz, falei, vou fazer jejum, porque eu sei que jejum de alguma maneira funciona, mas eu não sou louca de fazer jejum pra passar mal, tá? E se a gente surtar pra fazer jejum, você nunca fez um jejum, pelo amor de Deus. E ainda vem falar aqui que fui eu que tô falando pra você fazer, não, porque eu vou desmentir. Jejum que eu fiz, eu olhei qual a quantidade de tempo que eu conseguia fazer sem ficar passando mal, sabe, sem desmaiar no chão. E aí eu olhei a quantidade, também não vou falar, mas eu consegui fazer por uma quantidade de tempo e eu fiz esse jejum por um bom tempo ali, sei lá, deu o quê? Eu acho que deu 1 mês e meio, não foi tanto tempo assim não, 1 mês e meio. Aí eu perdi 3 quilos, 3 quilos, só que estagnou. Porque depois disso, eu vi que não continuei perdendo peso, né? E aí eu fui e falei assim, esse aqui já não vai mais funcionar, que eu acho que é o platô que eles dizem, né? Que chega um ponto que você para de perder peso. E aí eu precisava mudar a estratégia. Então eu já tinha intensificado os treinos, estava focada, bem focada nos treinos mesmo, assim, eu não estava mais fazendo treino fofo, eu queria cada vez mais progressão de carga, melhoria da execução, focar no exercício, ter consciência muscular. Tudo isso, né? Eu já estava prestando atenção e buscando dica e técnica e estudando pela internet. E a alimentação, o que eu fiz? Eu já tinha vontade de experimentar ser vegana não, vegetariana. Então já juntou as coisas que eu queria fazer. Eu queria ser por uma época, né? É questão minha mesmo, assim, pessoal. Um objetivo, um propósito. E aí eu falei assim, vou aproveitar agora, vou ficar vegetariana. E aí, gente, o que acontece? Eu que quis, isso não é necessário, isso não é preponderante para perder peso. Eu quis, coincidiu, entendeu? De ficar vegetariana, então eu comia ovo, eu comia leite, eu tomava leite, né? Eu tomava whey, entendeu? Então eu substituía a proteína também, eu não só parei de comer carne e pronto, não, tá? Tanto que eu fiquei vegetariana por um tempo, mas depois eu voltei a comer carne branca, hoje eu consumo carne branca, eu ainda não voltei a comer carne vermelha, tá? O meu processo de vegetarianismo durou 9 meses. Uma gestação aí, né? 9 meses eu fiquei vegetariana, tá? Então pra mim foi legal, porque eu não era assim tão, nossa, como eu sou fã de salada, de fruta e verdura. Eu queria meio que dar um choque em mim mesma, eu queria falar assim, pô, não tem carne, vai ter que se virar com o que tem. E foi assim que eu fiz, tá? Então eu falei, vou me virar aqui, vou aproveitar que eu tô vegetariana, tá? Quero dedicar esse tempo. Então eu substituía, mas eu comia muita salada, eu comia verdura, sabe? Assim, salada virou um negócio que eu comecei a gostar. Eu comecei a apreciar saladas. Ia para os lugares com meus amigos, ou eu levava minha marmita, tá? Sem nenhuma vergonha, nada. Gente, assim, eu sou muito focada nesse negócio. Assim, eu posso ter muito defeito e eu tenho. Estamos buscando melhoria constante. Mas eu sou, assim, muito de não ligar demais. Fui, você vai levar essa marmitinha? Vou. Porque eu preciso comer, porque faz parte da dieta, entendeu? Posso levar? Tipo assim, né? Se for um lugar que pode. Mas eu tinha noção também, não era 100% dos lugares que eu levava, né, gente? Mas a maioria deles eu dava pra levar, eu levava marmitinha, tá? E eu também, quando ia comer com os colegas em algum lugar, eu caçava algum lugar dentro do estabelecimento que eu podia comprar uma salada. Então eu comprava salada, eu tinha o whey sempre na bolsa, eu tinha o meu porta-banana, né? Um recipientezinho de guardar banana direto, eu ia pra igreja, eu ia pra qualquer lugar, eu saía pros rolês com os meus amigos, eu levava a minha dieta. Então eu não gastava, eu economizei, porque eu não gastava tanto fora, né? Eu aproveitei o tempo que eu queria ficar vegetariana, tá? Pra experimentar como era. E eu aproveitei e, assim, fiquei mais ainda focada no meu objetivo. Gente, foram, sabe quantos meses? Em 8 meses eu perdi 10 quilos. Vou até conferir de novo aqui. Mas foi isso mesmo. Em 8 meses eu perdi 10 quilos. E em 10 meses eu perdi 15 quilos. 15 quilos. 14,5, depois inteirou 15 quilos. E foi desse jeito, tá? E corrida. A corrida queima muito, a corrida seca muito, gente. Não tem condição. Só que você não pode também pensar assim, vou começar a correr hoje, já vou perder não sei quantos quilos, já vou ser o Master Blaster das corridas. Não.
Ora, pois, eu já era uma pessoa que me considerava uma corredora e eu tive aí um choquezinho no meio do caminho, né? Que eu precisei rever. Então eu tive que olhar tênis. Eu falei, se tá doendo meu joelho, porque teve uma época que eu tive dor no joelho, né? Eu tenho que olhar meu tênis. Que negócio é esse? O tênis tem 2 anos, o mesmo tênis, só ele. Tal, minha mãe fala assim, é bate, sacode, veste, sabe? Bate, sacode, calça. O mesmo tênis. E aí, assim, essas coisas eu percebia só quando eu já estava no caminho. Então eu não tive essa orientação que eu gostaria de ter tido profissional. Eu gostaria de ter tido um nutricionista, gente, para me orientar. Eu gostaria de ter tido profissional, personal trainer, tá entendendo? Educador físico para me acompanhar. Eu gostaria muito, mas eu não tive oportunidade. Não deu pra mim na época, tá entendendo? Só que o que eu fiz? Fiz o melhor que eu podia, respeitando o meu corpo, respeitando os limites do meu corpo. A hora que eu vi que não dava mesmo, acabou. E eu não ficava me sentindo culpada, não. Você acha que eu ficava, ai, não devia ter treinado mais, ai, nossa, que não sei o quê. Não me senti culpada. Eu falei assim, eu tenho um objetivo, você tem que ter um objetivo claro na sua mente, coraçãozinho. Sabe, assim, estabelece pra você as metas que você quer pra sua vida. Não é quem tem que falar pra você o que você tem que fazer. Pode te influenciar de alguma maneira, mas é a sua consciência dentro de você. Imagina que tem um centro de comando aqui, ó, atrás aqui dos seus olhos, tá? Na sua testa, atrás dos seus olhos. E esse centro de comando tem a consciência. Imagine como você quiser. A consciência é você. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é o seu cérebro. Você é a consciência que está por trás. Isso que observa tudo que acontece na sua vida. Linda e maravilhosa. Entendeu? Então eu tive que ter esses choques para ter, sabe assim, essa mudança de direção e de caminho para eu conseguir realmente assim ter um objetivo claro na minha mente. Então lá no começo, o meu objetivo era fazer o quê? A prova do TAF. E agora se eu te contar, nem o TAF eu fiz, não prestei a prova, mudei meus objetivos, porque eu comecei, essa consciência que eu tô te falando, eu comecei a observar e falei, peraí, mas é isso que eu quero mesmo? Será que de fato é isso que vai fazer bem pra mim a médio e longo prazo? Será que eu não tô sendo influenciada, sei lá, porque eu acho que tem alguém que eu gosto, que gosta de mim, não sei, talvez, quem sabe, e eu quero ir pra mesma cidade, ou eu quero ficar no mesmo... Não! Eu falei, cara, isso tá errado, não pode ser o meu motivo que me puxa, sabe, assim, que me atrai. E eu também não posso ser empurrada pelo medo de ficar sozinha ou pelo medo de, sabe, assim, gente, eu nem pensava, eu só fazia as coisas, executava. Por isso que eu acho que eu tive esse choque tão grande. Eu não via, tiveram que ver e falar pra mim, tá entendendo? E assim, tomara que isso não precise acontecer com você, tomara que você já esteja consciente. Se você tá vendo esse vídeo até o final, provavelmente é porque você já tem essa consciência, então você já tá além. Você já tá buscando o que é necessário, né, pra que você consiga atingir o seu objetivo, seja perder peso, seja 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Ai, Glaucia, seja, preciso estudar mais, porque o meu concurso que eu quero prestar tá chegando e nada. Vocês vão ver que os exemplos que eu dou aqui são muito parecidos justamente porque... porque basicamente é um pouco do que eu vivi também, então não tem como fugir demais, mas eu consigo trazer uma gama de exemplos aqui para vocês, também baseado em muitos dos atendimentos que eu faço, tá? Claro, sem expor nada nem ninguém, mas eu consigo trazer para vocês. E basicamente o que assim aflige o ser humano é quando ele está com essas áreas todas corrompidas, sabe? Ou quando tem uma ou várias áreas corrompidas da vida, que basicamente é a saúde física, né? As emoções, né? A saúde espiritual, a vida familiar, né? Carreira e profissão, tá? Financeiro, tá entendendo? É basicamente isso. Assim, os pilares da nossa vida, deve ser uns 6, assim, 6, 7 no máximo, assim, se você for generalizar. Então, acorda enquanto é tempo, tá? Essa medalha aqui, ó, isso aqui, eu nunca vou esquecer, essa primeira medalhinha, que assim, graças às coisas que aconteceram, que lá na época eu achava que era ruim, sabe, eu achei que era péssimo, só que precisou isso acontecer para que eu de fato olhasse para mim mesma, tá? Então, ó, hoje eu sou psicanalista, né? E muitas coisas na minha vida melhoraram e mudaram graças a eu olhar para mim mesma, graças a eu fazer autoanálise e fazer análise com um profissional qualificado, tá? Que é o que eu convido você a fazer. Se você vai ter coisas na sua vida que você não vai conseguir sozinho, vai ter coisas que você vai conseguir sozinho, vai ter coisas que você vai conseguir com a ajuda de amigos e familiares, e vai ter coisas que você vai precisar de profissional, vai ter que pagar mesmo, sabe? Assim, não precisa ser caro, ninguém tá falando que tem que ser caro, o mais top, caro, assim, do mercado, não. Você pode começar hoje procurando talvez um profissional, um psicanalista que te ajude, primeiro de tudo, a se entender, a começar a gostar de você, sabe? A entender quem é você,
Porque às vezes você se perdeu tanto, talvez você entrou no relacionamento, talvez você se perdeu, principalmente relacionamento. Gente, relacionamento eu vejo que acaba com a galera. Ai, tanto que eu dou uma mentoria, eu tenho uma mentoria, né, assim, que é relacionamentos afetivos e alta performance. Vocês têm noção que esses dois pilares, o tanto que isso aqui apetece as pessoas, o tanto que isso move as pessoas, assim, o coraçãozinho balança. Relacionamento afetivo acaba com você se você, com as suas metas. Relacionamento afetivo acaba se você não tiver com ele bem estabilizado, tá entendendo? Só que cabe a você procurar uma ajuda adequada, procurar alguém que você sabe que é de confiança, tá? E em um ambiente seguro, seja online e seja presencial, não interessa isso, tá? O importante é que você tenha um ambiente seguro, que você tenha essa conexão com a pessoa, tá? Eu sou psicanalista, eu atendo de forma virtual, já atendo pessoas inclusive de fora do Brasil, tá? E isso eu percebo que é universal, assim. Essas áreas da vida, quando está desequilibrada, a pessoa tende a baixar o seu nível de percepção de felicidade, tá entendendo? Pois é, então fiquei aqui com essa medalha o tempo inteiro só pra me lembrar e pra te lembrar que você é capaz. No final das contas você vai ganhar sua medalha, tá? Independente se você correr com um pace maravilhoso, de muito baixo, pra quem corre vai entender, né? Ou se você correr num ritmo muito bom, ou num ritmo mais leve, ou num ritmo mais pesado, intermediário, você vai chegar no final e vai ganhar sua medalha. Para de se comparar com o seu coleguinha, tá? Você vai conseguir perder a quantidade de peso que você precisa, mas você precisa olhar pra você primeiro. Beijo, tchau, tchau!